Bom, você falou sobre resolver nesse problema. Acúmulo de lixo emocional, muitas vezes, pode trazer algumas dificuldades para resolver, né, essa questão interna. Existe um caminho que vocês trariam, como vocês trabalham lá com Clínica da Alma? Existe um padrão, passos que a pessoa tem que seguir para resolver, para limpar o lixo emocional, para colocar para fora essa bagunça, esse lixo emocional acumulado lá dentro? Olha, uma coisa que a gente normalmente fala muito aqui é a pessoa identificar a situação em que ela vive. Então, eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre determinados assuntos, como, por exemplo, esse assunto, que não é um assunto muito fácil, né, da gente abordar, mas a partir do momento que você tem a informação e começa a pensar no seu comportamento mediante essa informação, você começa a se identificar com ele. Então, esse é o primeiro ponto. Você entender que você está funcionando ao seu redor como um aspirador. Tudo você tem aspirado e tem trazido isso para você. Esse não é o comportamento ideal. Então, esse é o segundo passo. Entender que essa sua atitude não é uma atitude que traz para você uma sensação de alívio, de paz, não deixa sua mente tranquila, você começa a ter dificuldades, inclusive, para concentração, para pensar. Aí nós vamos ter que identificar quais são as causas e por que situações essas coisas começaram a acontecer. Uma coisa muito interessante quando a gente trabalha com alguém que tem distúrbio na área da sexualidade, há determinados distúrbios na sexualidade que têm a tendência a levar a pessoa a ser exatamente esse protetor familiar. Então, há inúmeros casos de homossexuais que assumem uma responsabilidade emocional da casa. Então, isso é uma coisa que, quando a gente trabalha nessa questão, nós temos que, inclusive, rever esse papel que essa pessoa está desempenhando, que não é um papel dela. E que muitas vezes tem como finalidade suprir uma ausência de autoridade, principalmente uma ausência paterna, que ela sente e é muito forte. E muitas vezes até com provisão material, né? Exatamente. Como uma forma de manifestar essa responsabilidade. Exatamente. Então é a pessoa que leva para o médico, é a pessoa que faz as marcações, de consultas, que vai no advogado, que resolve pendências, paga que contas, leva no certas supermercado. contas. Exatamente. Resolve problema com o síndico. Tudo. O irmão brigou com a irmã, aí de repente procura ele para fazer a conciliação. Conciliar. Então, essas situações, elas estão refletindo situações não resolvidas lá atrás. E aí sim, esse passo de identificar essas situações, onde elas começaram. Porque, como a gente falou ontem, apesar dela ser uma patologia no sentido psicológico, ela tem também uma questão de um comportamento que foi adquirido. Então, esse comportamento, ele teve uma origem. Então, qual foi a origem desse comportamento? Como esse comportamento foi se desenvolvendo? Exatamente. E aí, sim, trazer o propósito de Deus para a vida daquela pessoa, a identidade de quem ela realmente qual o papel que ela desenvolve no meio em que ela vive. Isso tudo são fatores extremamente importantes no processo de cura. Sim. Nós temos algumas participações que já nos chegaram, algumas inclusive falando de outros temas que nós já tratamos aqui no programa. Aliás, vale lembrar que se você quer conferir outros temas que tratamos no programa, é só você acessar redesuper.com.br/de tudo um pouco, porque o Clínica da Alma está conectado ao programa de tudo um pouco, portanto, está ali logo nesse link, né? redesuper.com.br/de tudo um pouco, e você acessa os nossos conteúdos. Bom, chegou para a gente aqui uma participação da Regina de Belo Horizonte.
E ela diz assim: gostei muito desse tema do Clínica da Alma. O meu marido é acumulador e eu não sei mais o que fazer com ele. Ele ajunta tantas coisas e eu gostaria de pedir ajuda para vocês. O que devo fazer? Interessante isso que a Regina está falando aqui. Inclusive, ela está pontuando aqui, eu estou entendendo na fala dela que ela está pontuando muito a questão material aqui, né? Porque ontem, se não me falha a memória, vocês foram para essa ênfase do acúmulo material. Hoje nós estamos falando mais na ênfase emocional. Antes da gente responder a Regina, deixa eu citar outras participações aqui. A Maria das Graças, de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, diz: olha, parabenizo o programa, que a cada dia tem melhorado o conteúdo e sempre muito pertinente. Que Deus abençoe os produtores e apresentadores poderosamente. Obrigado, viu? Amém. Maria das Graças, um abraço a todos vocês aí de Santo Antônio de Pádua. A Kelly, de Juiz de Fora, bem pertinho ali também no estado do Rio de Janeiro, diz: olha, estou assistindo o programa, tenho sido muito abençoado através da vida de vocês. Este programa é inspirado pelo Espírito Santo e oro sempre em intercessão para que Deus continue capacitando a vida de vocês. Um grande beijo para todos vocês. Obrigado, Kelly, para você também. A Miriam Vasconcelos, de Poços de Caldas, assisto com frequência ao programa e estou em constante aprendizado. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, viu, Miriam? Deus abençoe sua vida também e todo o povo aí de Poços de Caldas. Nós temos outras participações que falam de outros temas, eu vou trazer daqui a pouquinho, mas eu queria que a gente pudesse falar para a dona Regina, nossa telespectadora, que fala sobre o marido dela. Como que ela pode fazer para ajudar o marido que tem mania de acumular coisas e ela não sabe como ajudá-lo? Ontem nós abordamos sobre isso no tema, sobre esse tema, aliás, e até a doutora Edelvaz esteve aqui conosco e ela pôde assim, trazer algumas coisas extremamente pertinentes a respeito disso, né? Uma das principais coisas é poder amar essa pessoa, né? Ou seja, ser reprovado ou você agir muitas vezes com reprovação a respeito das suas atitudes, isso vai fazer com que a pessoa se isole mais e muitas vezes vai usar essa questão, né, de adquirir coisas ou pegar coisas na rua com aquele intuito: amanhã eu posso precisar, quem sabe eu necessite isso, né? Então, essa pessoa ela precisa ser acolhida e, dentro do possível, você poder ir conversando com essa pessoa e ir mostrando a ela aquelas coisas que verdadeiramente não têm utilidade alguma, e mostrando que essas coisas há quanto tempo que já tem e até hoje nunca se usou, para fazer com que a pessoa ela possa se desfazendo aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa de um acompanhamento no que diz respeito à parte emocional. Porque tem alguma situação aí que não foi resolvida, que ela está buscando essas coisas externas para talvez trazer segurança ou muitas vezes se afirmar como alguém, como uma pessoa. Então isso é importante se buscar na pessoa, não é? E tentar ajudá-la. E tem alguns casos, muitas vezes, que já está numa patologia muito grave, né, que tem situações que a gente conhece, inclusive já atendi um filho de uma pessoa, né, que mal consegue entrar dentro da casa, do apartamento, e até foi dito aqui ontem, a pessoa tem 2 apartamentos, ela não consegue entrar de tantas coisas que ela colocou, ela vive num outro que está entulhado de situações, não é? Que é acompanhado por um profissional da psiquiatria, né, precisa tomar algumas medicações, então, para poder a pessoa entender essa gravidade do que significa isso, né? E não somente coisas materiais, mas também coisas materiais, mas a nível de lixo, coisas entrando em putrefação, lixo que a pessoa não tira mais, lixo da cozinha, do banheiro, e vai ensacando e não tem coragem de colocar o lixo fora, deixa os lixos guardados lá e isso vai infestando o ar, fica uma situação muito delicada. Esses casos são os casos graves, né, que precisa de uma intervenção médica urgente com a parte medicamentosa, né? Então isso tem que se entender que tudo começa e às vezes inicia pelo bem devagarzinho, que precisa ser notado isso. E às vezes a pessoa, isso é como se fosse, eu comparo isso como se fosse um vício de uma droga, por exemplo, né? Vamos pegar aqui o álcool. Um alcoólatra dificilmente ele vai assumir que é um alcoólatra, né? Quando ele chega a assumir é porque a coisa já ultrapassou o nível. E uma pessoa numa condição dessa de acumulador,
Muitas vezes ela nem percebe, ela acha que é normal, aquilo começa a fazer parte da vida dela, né? Então alguém que está de fora precisa pontuar e dizer, olha, você está precisando de ajuda nessa área. Isso é uma coisinha, Rogério. E uma coisa interessante é o seguinte, se você, por ser esposa especificamente, você que nos pergunta, se acha no direito, na liberdade de ir lá e tirar e colocar fora, essa pessoa, além de você tirar a autoridade dela, ela vai lá, se tiver tempo, ela vai lá e busca e traz de volta, e às vezes até mais coisas. Então, essa não é a atitude correta. Porque quando eu atendi esse rapaz, que era filho de uma senhora que tem essa patologia, um dia ele estava tão estressado com isso que eu mal conseguia entrar dentro da sala. E aí, cada vez que ele chegava em casa, depois de um dia de trabalho, ele viu uma caixa nova de uma outra televisão, comprou. Chegou na cozinha, uma coisa, 2, 3 fornos de micro-ondas, tudo espalhado, armário que não está colocado no lugar e tal. Então, dá uma vontade de sair correndo. E um dia o pastor deu uma doida lá, peguei aquelas coisas tudo velho, antigo, e joguei fora. Mas quando ela chegou em casa e viu que estava tudo, vamos dizer, diferente do que ela tinha deixado, ela ficou irada e quis avançar e me xingar. E foi na rua, e onde é que você colocou? E foi lá e trouxe tudo de volta. E ainda por cima, traz mais coisas. Então, é uma situação assim delicada, porque existe a privacidade da pessoa. E a gente entende que nós, olhando de fora, isso é uma enfermidade, que precisa ser ajudada. Não é dessa forma que a gente É um processo que ajuda. tem que começar de dentro para fora, né? A mudança é de dentro para fora. Se fosse uma coisa assim, em que a gente pudesse, como estão tentando fazer em relação às drogas, né? Arbitrariamente, compulsoriamente, colocar as pessoas em clínicas de tratamento, seria uma situação fácil de se fazer, num certo sentido, Com né? certeza. Uma coisa Sim, pastor Rogério. muito interessante, que principalmente para essa senhora, tudo aquilo que o seu marido acumula, para ele tem um valor. Isso. Para você pode ser lixo, para ele aquilo tem um valor. Então, você olhando pela ótica de quem está guardando algo que tem valor, ele vai realmente querer reter. Agora, uma outra dica interessante que eu gostaria de te dar, no caso, como é o seu cônjuge, vocês vivem juntos e você como ajudadora dele, comece a trabalhar junto com ele as possibilidades de organizar as coisas que ele traz, fazendo ele parte desse processo. Então, tente começar a trabalhar essa organização do que ele traz e nesse processo de organização levá-lo e questioná-lo se aquilo é importante e se aquilo é necessário e se aquilo tem um valor imediato, para que ele comece a, de alguma maneira, permitir que você desfaça de algo, ou ele mesmo se desfazer. Mas aí você precisa ter tempo para isso, ter paciência, ter tempo, preciso muito amor, porque de repente a questão do parâmetro. Isso para mim não vale nada, mas para ele isso pode ser extremamente importante. Então, como que eu vou conciliar essa diferença de valores com relação a determinada coisa? Então, amando, tendo paciência, trazendo ele para junto de um processo até mesmo de organização do espaço de vocês dois.